Bom, Coutinho, bem-vindo e bom dia. Em função dessa cobertura especial que segue paralela aqui pra gente, nós estamos te cumprimentando mais tardiamente hoje, mas o destaque inicial continua sendo seu sobre o Ibovespa e o Ibovespa Futuro, além da moeda americana. Por onde vamos hoje, meu amigo? Bem-vindo ao Manhã TC News. Bom dia pessoal, tudo bom? Vamos lá. Olha só, o índice ontem sobe e reverte, como a gente já vinha falando, né? A gente vinha falando, na verdade, de uma possível reversão de direção. Então, no caso do índice, para quem não conhece, esse aqui é o desenho de um envelope de alta. Então, o mercado sobe, o mercado lateraliza, o mercado sobe, rompe 128.249 pontos. O índice, por enquanto, arrefece um pouquinho, de qualquer forma, altista. 130, esse é o número que você tem que anotar. 130.645 pontos, esse é o objetivo do índice futuro. Quando eu olho para o dólar do seu lado direito, o dólar está sentado em cima de uma retração de 50, já pelo terceiro dia. Então você nota que o dólar teve, né, o longo estresse, R$ 5,715. E aí ele voltou ao que eu vou colocar entre aspas como normalidade, R$ 5,417. E agora está lateralizado, né? Essa lateralização, ela ainda não é, tecnicamente falando, possível de dizer se isso é um repique, ou seja, R$ 5,417 repicou para cima, o dólar vai subir, ou se o dólar está lateralizando. Como hoje é sexta-feira, essa informação nós vamos guardar ela para a semana que vem. De qualquer forma, por enquanto, a toada é essa. O índice é altista, arrefece um pouquinho, o dólar sobe, lateralizado. Meu caro Coutinho, é o seguinte, puta, tem tanta coisa pra gente falar aqui, mas eu queria primeiro fazer uma checagem obrigatória. Você tem um bom coração ou um mau coração? Eu tenho um excelente coração. Bom, eu não esperava nada diferente. Eu tenho um excelente coração. Por um momento eu imaginei que a Miriam Leitão fosse sustentar a tese, segundo a qual quem é do mercado tem mau coração e quem tá fora do mercado tem bom coração, mas não foi isso, sejamos honestos aqui. Ela falou que a pergunta era de mercado e os que têm bom coração, no entendimento dela, são aqueles que não querem arma, que não defendem o uso das armas. É a tese dela. Mas já pensou se ela tivesse sustentado friamente isso? A hora pergunta para o mercado, depois para quem tem bom coração, ou seja, não o mercado. Eu achava que ela ia por aí. No começo eu achei que ela... Eu também. Na verdade, sinceramente, eu acho que foi isso que ela perguntou e depois ela conseguiu dar uma desviada no meio do caminho. Você achou que ela ia erguer essa tese? Ela falou, é melhor sair daqui. É melhor ficar quieta. Tá bom. Nós temos 10h17. Coutinho, vamos para a briga do dólar, que tá flertando com as máximas intradiárias e com a mínima do Ibov. Amigo, vamos pro gráfico de 5 minutos de cada um dos personagens, fechado? O dólar futuro agora, R$ 5,463. Vamos às próximas resistências relevantes. É esse que passa a ser o jogo, hein? Atenção, Coutinho. Então vamos lá, vamos começar com o dólar primeiro, dando um zoomzão, né? Então, o dólar lateralizou. Hoje, abre leve em baixa, sobe, volta ao nível da lateralização. O dólar, eu posso fibá-lo daqui para cá. Então, o que eu tenho? Eu tenho agora um teste exatamente nesse ponto. R$ 5,458, nota que chegou lá na resistência, a priori não consegue, faz leve correção, dólar permanece altista, o que eu tenho desenhado é um pivô de alta. Então os números são, se você quiser anotar, R$ 5,466, o primeiro número que ele tem que romper, e o último, mais difícil, R$ 5,487, você tem mais 21 pontos de upside. Gráfico de 5 minutos agora do Ibovespa Futuro sendo trabalhado, porque as mínimas foram tocadas, nós perdemos praticamente os 129.100 pontos, a mínima intradiária foi 129.105, então assim, praticamente houve a perda, né? Concretamente não, ficamos na iminência disso, tanto é que chegou lá, voltou um pouquinho, agora está em 129.200 pontos. Se você quiser mais precisão, 129.175. Aí o jogo é outro, aí o jogo é de suporte, né? Pois não, Coutinho. É isso daí. O mercado vem caindo. O último suporte relevante é esse que o Léo passou. Tá desenhado para vocês aí. No meu gráfico aqui tá dando uma leve diferença. Importa a diferença do ponto. De qualquer forma, 129,100. Cota 129,635. Você vê. Aí é uma questão de costume, né? Haddad. Pela própria... Quer falar, Haddad? Quer arrematar? Você mata em 2 segundos? Pela própria volatilidade, você vê que ele oscila em cima de 100 pontos. Obrigado, Coutinho. Vamos ouvir Fernando Haddad. O Diego chama atenção, é tema que interessa ao mercado. Volta a falar de reforma tributária, Léo. Os compromissos e a gente quer manter a carga estável. Se para manter a carga estável a alíquota tiver que ser maior, a lei pode prever providências
mas ela deveria elencar essas providências. Ela não deveria dizer assim, tome providências, porque aí ninguém vai tomando. Então o ideal é falar quais providências. Já diz na lei, vai fazer um corte linear das excepcionalidades? Vai fazer uma revisão das excepcionalidades? Vai aumentar o imposto de renda para compensar a redução sobre consumo, mantendo a carga tributária estável? Qual é a estratégia? E eu defendo que o Brasil tenha uma estratégia de médio e longo prazo para diminuir o imposto sobre consumo e aumentar o imposto sobre a renda dos ricos que não pagam imposto. Que é o justo. É o caminho que a OCDE escolheu e que funciona melhor do que aqui. Então, eu acredito que nós temos uma oportunidade, a partir da reforma tributária, de fazer outras correções em outros tributos que não são os tributos sobre consumo, para tornar mais justo o sistema tributário no Brasil sem aumentar a carga. Nós podemos fazer isso. E eu penso que seria muito bom para o Brasil, que é um país muito injusto. Não é coincidência que nós, segundo o Banco Mundial, o Brasil tem um dos 10 piores sistemas tributários do mundo. Isso é o último relatório do Banco Mundial. Um dos 10 piores sistemas tributários do mundo. Não é coincidência que nós sejamos um país que está entre os 10 mais desiguais do mundo. Porque o nosso tributo piora a distribuição de renda, ao invés de melhorar. Tem 1000 estudos sobre isso. Ministro, a 10 horas 21 minutos, mesmo critério, seguimos em paralelo, isso pode fazer preço a qualquer momento, coincidem as falas do Haddad com máxima em todos os vértices da curva de juros, temos agora 8 pontos base a mais nos prêmios em toda a extensão. A moeda americana vai subindo 0,30% quase, R$ 5,465,5 e o Ibovespa Futuro cai 0,26%, ainda não perdeu os 129 mil pontos. Coutinho, vamos para o gráfico de 5 minutos da moeda americana, me parece que uma resistência relevante foi devidamente rompida. Dê uma olhada aí, ó, no zoom, tá vendo? Ó, tá na briga, né? O topo do pavio registrou o rompimento, mas o candle onde está agora abandona mais uma vez essa resistência, pois não? É isso daí, é aquele primeiro número que eu falei, R$ 5,466, esse cara tem que ser rompido, ele é uma resistência mais longa dentro do intraday, então vamos olhar, igualzinho, se você olhar à tua esquerda, o índice 129.100, da mesma forma, o candle foi lá, deu uma beliscada, voltou para a parte superior, assim como o dólar voltou para a parte inferior. Essas duas regiões são as duas regiões de volatilidade que a gente falou. 10 horas 23 minutos. Boa, Coutinho! Amigos, vamos falar de Eletrobras e de Isacetep. Os papéis de Isacetep estão caindo cerca de 5% em função da oferta de venda de ações da Eletrobras. A Eletrobras quer sair da base acionária de Isacetep. Eletrobras, por sua vez, sobe. E sobe de novo. Na semana, avança 2,08%. No mês, nós não temos nem metade ainda de julho, sobe 8,09%. O preço agora de tela está em R$ 38,75. O Coutinho ajuda a gente a entender a dinâmica de Eletrobras. Pois não, Coutinho? Vamos lá, gráfico diário está na tela. Deixa só eu traçar essa linha. Então, o que você tem? Você tem um gráfico muito semelhante ao próprio gráfico do índice Bovespa. Então você tem uma longa baixa e a partir de uma mínima, que no caso de Elet 3 é R$ 34,02, o papel sobe sem figura, ou seja, ele simplesmente sobe de forma contínua. Ele atinge R$ 38,00, R$ 38,00 você nota que ele para bem em cima dessa resistência e lateraliza em cima dela. E agora eu vou para a próxima, o cota R$ 38,75, próximo objetivo R$ 39,22, objetivo final, que seria venda, R$ 40,45. Bora pra Isacetep agora. O Diegão consegue confirmar pra gente o ticker no jeito. A queda tá girando em torno de 5% na última atualização. Pois Isacetep TRPL 4 Tá aí, ó. Transmissora Paulista ainda na marca d'água ali do gráfico. Nós temos TRPL 4, gráfico diário. Vejam o candle de baixa que a gente tá vendo hoje no intraday. Pois não. Canalizado, restrito R$ 24,22. Contra R$ 26,84, perdão. Nota que ele tentou sair do canal, não suporta a volta. Volta para dentro do canal, sobe novamente, sai do canal, volta. Na verdade, você pode até traçar, você tem dois canais, né? Você tem o canal agora inferior, que é onde reside a maior ou o maior número de candles, e uma leve saída para cima,
que não se sustenta. Cota 26,04, abre com gap, né? Se gapou para baixo. E agora teria que ver. O momento seria, você até pode, se você quiser dar uma forçadinha de amizade, eu posso dar uma fibada. Eu posso fibar esse cara daqui até aqui. Nota que 25,74 seria um ponto de compra, tá? Então, forçar a amizade tecnicamente significa uma operação mais agressiva. Eu tô desenhando uma figura dentro de um canal onde, de novo, a história diz vale o canal, mas eu tô forçando um pivô de alta. Então, a priori, quem quiser permanecer nesse papel ou entender que esse gap é uma oportunidade, 25,74 é um ponto de compra, objetivo dele 27,69. 10 horas 26 minutos, Vale, Petrobras no radar, Petrobras e Vale, atenção, Vale está subindo 0,16% agora, R$ 62,10, Petrobras avança em média 0,15%, Petri 3,41,16, Petri 4,38,39. Nós abrimos os trabalhos com Vale, depois de vários candles de alta, a gente tem um retorno do movimento, pois não? Então vamos lá, Vale a gente tem, formalmente nós estamos comprados, R$ 62,01. Terceira linha do candle, retração de 61,8. Nota que o mercado sobe, o mercado corrige e o mercado não sobe. Tudo bem, são só 3 candles, é o início do movimento, mas de novo, preocupa. O ideal é que sempre ele bata no ponto de compra e já faça movimento ascendente. Hoje, sexta-feira, estamos no 0 a 0. Quinta-feira, em baixa. Quarta-feira foi quando ele fez o movimento de baixa e disparou a nossa ordem de compra. O stop técnico da operação, R$ 60,89. Vamos ver como é que evolui. De qualquer forma, a compra ela é boa. Você tem uma outra compra mais longa num pivô que eu posso redesenhar, mas por enquanto a gente vai manter esse cara 62,01. Só registrar que a Eletrobras está flertando com os R$ 39,00 de novo, hein? Tá subindo 0,80%. Sobre Petri 4, Coutinho, 38,38 é o que a gente tem agora no preço, 0,13% de avanço. Qual que é o saldo que você traz pra gente? Então vamos lá, lembrar, recordar é viver, 3,840 era a venda, nós desfizemos essa venda, e aí o papel para mim ficou como manutenção. Nota que ele não consegue, ou seja, transita em cima da terceira linha do Fibo, assim, na verdade quando eu digo transita, grudado, né, ou seja, você tem sexta, quinta, quarta, terça, segunda, ou seja, a semana inteira, Petrobras lateraliza, faz o que a gente chama de figura de convergência. Então olha só o que está acontecendo com os topos e olha só o que está acontecendo com os fundos. Uma figura gráfica como essa, é muito difícil dizer o que é. Se isso aqui vai ser um pivô de alta ou se isso daqui vai ser um pivô de baixa. O cunho geral é altista, ou seja, comprados em Petrobras estão bem comprados por enquanto. 41 de volt dá 65 centavos de stop, colo stop e vamos ver como é que ela se comporta. O ideal seria que Petrobras, pelo menos, rompesse a sua máxima mais próxima, que é R$ 39,09. Enquanto ela estiver neste canal, ela fica oscilando. Então, para os comprados, 65 centavos de stop loss, cola o stop, que esse cara pode pegar e dar, exemplo, Sabesp, uma derretida. 10h29. Tá combinando com a abertura do mercado à vista nos Estados Unidos. O momento Ibu vem aí, em dia de PPI. Vamos fazer o giro internacional com a devida calma em instantes para você. Só antes me permitam dizer, o Ibov vira, passa a subir, 0,03%. É o que agora a gente vê no Ibovespa, são 128.351 pontos. A moeda americana está em R$ 5,464, a curva de juros pedindo 6 pontos base ou 5 pontos base e meio a mais nos prêmios. Na composição do Ibov, variação percentual primeiro, PK3, BRF, Vivit 3, Eletrobras e B3 são os papéis que mais avançam, 0,85% de ganho médio. TRPL4, ISA CETEP, cantamos aqui em função da inibição dos papéis de Eletrobras e o esvaziamento na base acionária de ISA-CETEP da ex-estatal. MRV, Azul e Cirela são os papéis que mais caem. MRV, inclusive, anunciou recompra de ações. Era um dos highlights do painel Mover Pro. A companhia aprovou a recompra de ações, está sendo punida no entendimento do mercado hoje, queda de 2,5%. Ibovespa caminhando para a máxima intradiária, hein? 128.371 pontos é o que nós temos, é uma alta de 0,06% agora. Expectativa é que nós temos 0,10% de alta em instantes, mais do que isso agora, 0,14%. Máxima para o Ibov é o que a gente flagra, 128.469 pontos. Atenção, vamos lá, tá um gráfico diário na tela, o Coutinho é ligeiro. Passando neste instante um ponto relevante de resistência. Pelo menos me parece que o topo do pavio assim fez. Coutinho!
128,469 contra 128,391. Nós estamos na iminência de, quem sabe, isso não vai ser hoje, vai ser na semana que vem, o mercado mudar. Então o que a gente tem? Recordar e viver. Eu preciso de uma formação de candles acima dos 128 mil, lembrando que é a última resistência predominante que eu tenho no movimento de baixo. Partindo disso, eu não tenho mais como transladar o FIBO. Aí, se tudo der certo para os comprados, seria uma leve correção, ainda acima do 128,391, um belo de um pivô de alta e uma longa e feliz trajetória a 134.391. 10 horas 31 minutos. Valeu, Coutinho. É o seguinte, você do outro lado vai deixando o like pra gente mergulhar no Momento Ibu. Vamos passear pela terra do Tio Sam, vamos dar uma olhada nos Estados Unidos em dia de PPI, inflação ao produtor na terra do Tio Sam. Os próximos minutos da nossa cobertura são um oferecimento da plataforma que te convida a investir diretamente com os americanos. A Webull tem mais de 40 milhões de clientes e você pode fazer parte dessa grande família. Para os quase 900 likes que temos e os mais de 1.400 simultâneos, vem aí a tabela da volatilidade, vem aí Dow Jones, S&P, Nasdaq à vista. Começamos com o DXY numa queda de 0,30, 104,18 pontos, quer dizer, a despeito do que o PPI sugeriu e contratou num primeiro momento, o DXY voltou a encorpar o viés de baixa e está caindo 0,3%, já ameaçando se despedir dos 104,200 pontos, efetivamente se despede agora. O VIX cai 3% a 12,5%, os yields de 2 anos voltaram a encorpar o viés de baixa. Veja como a mordida do PPI durou pouco. A mordida de uma inflação mais salgada ao produtor dos Estados Unidos contratou um pouco de mais pedido de prêmio num primeiro instante. E isso ficou para o passado. Agora 3 pontos base e meio a menos, 4,48% o retorno dos yields de 2 anos, no caso dos de 10, 4,20%. Dow Jones, S&P, Nasdaq, Diego Kerber. Todos eles subindo e encorparam a alta desde a última atualização que a gente trouxe, tá, Léo? Porque quando saiu o PPI, eles continuaram ali próximo da estabilidade, mas encorparam o avanço. O Dow Jones agora sobe 0,28%, 39.867 pontos. O S&P 500 tem alta de 0,14% agora, aos 5.592 pontos, enquanto o índice Nasdaq sobe 0,11%, o que menos sobe, portanto, aos 18.301 pontos. Meu caro Marcelo Coutinho, você nos ajuda com as fibadas da vida direto da plataforma Webull. Olha só, a gente viu ontem uma rotação. O Nasdaq estava cansado, teve uma baita numa correção, inclusive nós vamos falar de Nvidia, porque você estava cantando essa correção e que em algum momento ela se concretizaria. Rolou ontem, mais de 5% de queda, vamos ver como é que está o movimento em instantes de agora. Mas você teve Nasdaq apanhando, S&P deu uma queda menor, mas deu uma queda, Dow Jones conseguiu resistir e o Russell 2000, que representa a performance média das small caps americanas, avançou ontem com consistência. Isso sustentou a tese a partir da qual se viu rotação. Realização na bolsa de Nasdaq, realização para o S&P, hidratação para Dow Jones, hidratação para as small caps com o Russell 2000. Você vai falar disso depois que o ministro da Fazenda falar sobre o que, Diego Kerber? Bom, o Haddad estava falando sobre a questão do déficit zero, foi perguntado para ele, né? Eles estavam numa linha de o fogo amigo, né, do PT, o quanto que ele estava... qual que era a opinião dele nesse sentido. E ele falou sobre o déficit zero, inclusive um destaque que saiu no painel Mover Pro e que ele está estendendo o raciocínio agora não acredito que a expansão fiscal no momento seja bom para o Brasil, ao contrário. Vamos ouvir. Eu digo para o senhor o que eu acho que tem que ser feito, e o senhor aceita ou não, porque nós somos amigos, eu não preciso de cargo, o senhor tem várias opções de ministro da Fazenda, tá cheio de gente aí querendo colaborar, e a gente tem uma amizade muito antiga, nós não precisamos entrar numa fria. Deixa eu dizer para o senhor o que eu acho da economia, e o senhor avalia se eu estou com o diagnóstico correto ou não. E porque eu não sei fazer o que eu não acredito. Eu não sei. Não consigo fazer com entusiasmo uma coisa que eu não acredito. Então, e às vezes o que você acredita que tem que ser feito cansa pra caramba. Porque às vezes é a trajetória mais difícil. É a que tem mais obstáculos. Né? Porque antigamente, quando você precisava fazer ajuste fiscal, sabe o que você fazia? Aumentava imposto sobre todo mundo. Aumenta a alíquota de um imposto e acabou o assunto. E nós não estamos fazendo isso. Nós estamos falando, quem não está contribuindo? Qual setor não está contribuindo?
e deveria. E aí você faz uma conta para recompor o que eu chamo de base fiscal do Estado. Então, eu penso que essa questão, esse objetivo de equilíbrio das contas, é o que vai fazer o juro cair e o Brasil crescer. Sozinho, não. Precisa fazer um marco de garantias, precisa fazer um marco fiscal, precisa fazer regulação setorial, precisa de um plano de transformação ecológica, precisa regular setores estratégicos, hidrogênio, combustível verde, blá, blá. Tem que fazer uma porção de coisa. Não tem bala de prata na economia. Se eu fizer isso, dá tudo certo. Às vezes os neoliberais acham isso. Se eu fizer isso, dá tudo... Não é só isso. Você tem que ter um plano de desenvolvimento associado a isso. E aí você vai colher os frutos disso. Ministro, pergunta de Daniel Vetterman. 10 horas e 36 minutos. O Haddad falando agora do modelo de ajuste fiscal, entendendo que um choque fiscal não vai trazer garantias de crescimento, sustentação ou mesmo foto positiva, saldo positivo para o Brasil. Ele entende que o equilíbrio das contas públicas deve ser associado a um programa específico de sustentação e de crescimento da atividade. Está sendo perguntado agora sobre as emendas parlamentares que também pressionam o fiscal. Vamos ver por onde ele vai. Nós tivemos 10 anos aí de desarrumação, né? Perdemos critério, né? Isso vale desde filtro de programa social até a relação executivo-legislativo. No judiciário, agora não. O judiciário está dando... Uma coisa que pouca gente nota é a mudança de postura do judiciário em relação às contas públicas. Mudou totalmente. Muito. Nós tivemos vitórias no judiciário, Miriam, que vai retirar da lei de diretrizes orçamentárias, tem um anexo de risco fiscal, judicial. Tem um anexo. Nós vamos tirar desse anexo mais de R$1 trilhão de risco judicial por vitórias no STF e no STJ. Isso nunca era notado pelo mercado. Eu dizia para o mercado... Okay. Né? Portanto, agora discorre o Haddad sobre a atuação do judiciário na relação entre os poderes e o que ele classifica, vou me permitir sintetizar assim, como um judiciário mais atento às questões fiscais e com decisões que são mais favoráveis para a sustentação da dívida pública. Me parece que é por aí que ele vai desenrolar a tese. O Diego segue fazendo o monitoramento paralelo. São 10 horas com 38 minutos, vivemos o momento Ibu e eu fazia toda aqui uma introdução, Coutinho, para você mergulhar no Dow Jones, no S&P, no Nasdaq e também no Russell 2000. A gente estreia hoje você fibando esse outro indicador que trata das small caps. Primeiro, os indicadores acionários clássicos. Qual que é a sua tese? A gente vai ver mais correção nesse Nasdaq? Olha só, começando com o Dow Jones está na tela. Dow Jones fica fora daquele nosso canalzinho, né, de lateralização no dia de ontem. Apesar de ter feito aqui um spinning top, eu estou 100% deslocado da linha. Hoje abre e se mantém em alta, 39.910. A priori mantém o sobe, lateraliza, sobe do nosso envelopezinho. O objetivo desse cara é 40.353. Quando eu vou para Nasdaq, e aí tá aí como diz o Vini, a traulitada, Nasdaq pega, bate numa resistência, faz um engolfo de 3 dias, ou seja, o candle de ontem, ele me devolve 3 dias de alta. Agora eu tô de novo de volta da primeira resistência de entrada, 18.325. Isso, como é, de novo, um toque num objetivo, sem problema nenhum, no caso de Nasdaq, iniciar um processo de correção. Então agora o mercado abriu, o candle é incipiente, mas sim, eu posso ter que Nasdaq faça uma nova correção, volte a 17.913 pontos, ou seja, eu estou falando de uma queda aí de, conta rápida, 375 pontos, então sem problema nenhum. Olho para S&P basicamente no mesmo desenho, ou seja, mercado sobe, mercado lateraliza, mercado sobe, mercado bate na sua respectiva resistência, faz lá ontem um candle de engolfo, devolve o dia inteiro, então, de novo, sem problema nenhum, bateu num objetivo, pode iniciar, e aí Nasdaq e S&P 500 estão juntos nessa, um movimento de correção, e aí vão os dois para baixo. 10h40, olha, é unânime, o público todo tá querendo te ouvir sobre Tesla. Tesla, em função do adiamento da estreia do seu robotáxi, viu ontem uma queda de cerca de 8%, 8,5%. E continua no movimento de baixa hoje. Vamos ver
O que o gráfico revela sobre Tesla? Tem muita gente, membros do YouTube do TC, não membros do YouTube do TC, abordando essa questão. Pois não, Coutinho? Vamos lá. Tesla fez aquela grande lateralização, subiu. Tinha uma resistência em 25894. Nota que ele pegou, tangenciou e não foi. Não rompeu. Cai. Para exatamente no ponto de baixo, ou seja, 23999. Posso dizer que começou a cair? Vale o mesmo princípio que a gente falou de Nasdaq e vale o mesmo princípio de S&P, ou seja, eu posso repicar agora e fazer um envelope, até porque se você olhar com um olho um pouquinho mais clínico, você já nota que eu tenho uma lateralização, né? Eu posso falar que isso daqui é um sobe, posso falar que isso daqui é um lateraliza e posso falar que isso é um sobe. Então, hoje eu não consigo, sexta-feira, dar essa definição, eu preciso do candle de hoje, eu preciso saber se esse cara volta para dentro do canal ou se ele não, se ele vai realmente reverter, perder os 235, iniciar um movimento de baixa. De qualquer forma, o que é obrigatório e caro no caso de Tesla, 10,25 de vol, o stop vai estar na casa de $12. Então, de alguma forma, você vai ter que trabalhar o stop na tua operação. Se quiser usar $235 como nível de perda para ficar preocupado, ok, não tem problema. Mas a gente vai precisar de Tesla na semana que vem para ver o que é que vai acontecer com esse cara. Antes dos ganchos que aprofundam os bancos que divulgaram resultados na temporada de balanços dos Estados Unidos, Nvidia, o outro apelo da audiência, veio a tão aguardada por você correção, Coutinho, ou é só o início dela? Olha só, a figura de Nvidia ficou feia, e aí eu vou explicar por quê. Olha só, ela vinha, deixa eu ver se eu consigo fazer um recordar e viver aqui. Como é que eu escondo esses candles? Não sei, então nós vamos usar a imaginação. Tira o longão aqui, imagina que eu falei, essa vermelha aqui é aquele stop loss que eu coloquei, daquela compra que eu vou chamar de uma compra revelia. Então tinha uma compra, que o stop loss era $126,77. O mercado lateralizou, talvez cai, lateraliza e subiu. O mercado subiu 1, 2, 3 dias. Aí o mercado pegou, deu essa chapuletada para baixo e agora tá no 0 a 0. Qual é o problema dessa figura? O problema é que ela me gera um pivô de baixa. Eu tenho topos descendentes. Então, o que era para ser um grande pivô de alta e um grande envelope de alta, o que eu posso fazer? Eu posso primeiro dar uma limpada nesse cara. E o mercado, tecnicamente falando, ele já não é mais um pivô de alta, ele já não é mais um envelope de alta, ele é um pivô de baixa. O mercado cai, o mercado corrige e o mercado cai. Então, quem está comprado em Nvidia, atento, o 140 fica mais longe, a figura gráfica se torna baixista, volatilidade 3,39, teu stop $4, então tá comprado, colo stop. Só que o desenho virou. E aí, agora, se a gente fosse falar de objetivo para a Nvidia, 118,04. Precisaria de uns candles mais para fortalecer um pouquinho mais essa tese. Então, a gente não vai chegar a essa conclusão hoje, a gente pode revisitar isso na segunda ou terça-feira. 10h44. Ok, Coutinho. Vamos com os últimos dois highlights. Em função dessa cobertura das falas do Haddad, nosso relógio do programa aqui está um pouco comprometido. A primeira manchete toca no JP Morgan, que divulgou seus resultados. Está aqui ao corpo do texto, o portal The Tokenist. JP Morgan Chase demonstrou um forte desempenho financeiro no primeiro TRI de 24, com aumentos notáveis no lucro líquido e na receita, afirmando a robusta resiliência operacional e execução estratégica. A empresa relatou um lucro líquido de 13,4 bilhões de dólares, ou 14, quando se exclui a avaliação especial do FDIC de 725 milhões. Quando ajustado para avaliação especial, o desempenho se traduz em lucro por ação de $4,44 ou $4,63, apresentando lucro substancial em meio a cenário econômico complexo. A receita da empresa ficou em quase 42 bilhões de dólares, mais do que os 42,5 bilhões. Com receita gerenciada, mais do que de 42,5 bilhões, o que reflete uma abordagem mais disciplinada à gestão de custos e uma busca agressiva por oportunidades de aumento de receita.
O Diego está monitorando a situação de momento dos papéis de JP Morgan, traz pra gente a cotação e na sequência tem o Coutinho fibando JP Morgan, temporada de balanços nos Estados Unidos, bancos no radar. Alô, Diego. JP Morgan JPM, neste instante está caindo 1,04% aos $205,47. JP Morgan tem desenhado na sua tela um pivô de alta, então você tem aqui um longo, sobe, corrige, sobe. No finalzinho aqui, no que a gente chama de região de relevância, você tem o já conhecido envelope de alta. Mercado sobe, mercado lateraliza, mercado sobe. JP Morgan hoje abre em baixa, ou em termos de posição. Não desfaz o meu envelope, ou seja, eu sigo restrito tocando na linha, estou dentro de um canal. Para os mais arrojados, chama uma compra especulativa sob suporte. A figura é de cunho altista. 1,22 de vol te dá $1,40, $1,50 de stop loss. Que você pode ou manter a sua compra, caso esteja posicionado, pode fazer uma nova compra se quiser, e a sua vida vai ficar mais fácil se JP Morgan passar 209,76, que é a parte superior do canal, e aí ele tá livre para subir $221,15. 10h46. O Citi apresentou lucro com avanço no segundo trimestre e teve ajuda de banco de investimentos e serviços. Está aqui, ó, Infomoney destacando, o lucro do Citigroup aumentou no segundo tri, impulsionado por um salto de 60% nas receitas do banco de investimentos e ganhos na divisão de serviços. O lucro líquido subiu para $3,2 bilhões, $1,52 por ação, nos 3 meses encerrados em 30 de junho. Foi o que informou o terceiro maior banco dos Estados Unidos. Isso se compara aos $2,9 bilhões ou $1,33 por ação de um ano antes. Os resultados surgem 2 dias depois de os reguladores americanos multarem o Citi em $136 milhões por fazer progresso insuficiente na resolução de problemas de gestão de dados identificados em 2020. Os reguladores também exigiram que o credor demonstrasse que estava investindo recursos suficientes nesses esforços. Como é que o Citigroup está neste instante, meu caro Diego Kerber? Citigroup, ticker C, letra C, está agora caindo 1,58%, $64,67. Citigroup também tem um pivô de alta desenhado, olha só, tá bem bonitão, mercado sobe, mercado corrige, deu entrada na retração de 61,8, terceira linha tranquilão, mercado sobe, rompe o primeiro nível, né, que é a cabeça aqui desse topo, só que volta, ou seja, perdeu força, o resultado, ou a notícia, ou o contexto não agrada, e faz com que Citi volte, inclusive, a um movimento que pode gerar uma nova baixa. Então, lateralizado, $64,64. De novo, difícil dizer se essa figura é um envelope de alta ou o início de uma baixa. Vamos precisar dos candles da semana que vem. O que não pode faltar é seu stop. 0,99 de vol, $1,10, $1,20 de stop loss. Muito bem, 10h48, já estamos atrasados aqui para convocar o Alex Martins. Coutinho, no entanto, sexta-feira é dia de momento Fibonacci, você deixa um destaque final e conforme a gente combinou nos bastidores, a partir de hoje nós vamos fazer um concurso Cantada Fibonacci. Serão sempre 3 cantadas que a nossa audiência manda e você vai decidir aquela que é a mais forte, aquela que é a mais adequada. Então vamos lá, atenção para a avaliação. Bora. A Aline, de Ribeirão Preto, escreveu: você tem um mapa? Porque eu me perdi no brilho dos seus olhos. O Juliano escreveu: você não é pescoço, mas mexeu com a minha cabeça. E o Júnior: se você fosse um sanduíche, seu... Ô Júnior, aí você me quebra, hein? Se você fosse um sanduíche, seu nome seria X Princesa. Estas foram as 3 cantadas. No momento Fibonacci, você escolhe quem vence. Aline, vence fácil. Fácil a primeira? Eu sou um homem romântico, cara, não então é assim. Se despede do público. Pessoal, a gente se vê hoje à tarde, às 14 horas. Um bom final de semana, se a gente não se vê mais. Bons trades. Cuidado com o stop loss. E Aline, tá de parabéns. Não poderia ter sido mais perfeita. Um beijo pra você. 10h49. Tchau, Coutinho. Até segunda-feira. Um abraço. Tchau, Diego. Tamo junto. Tchau, pessoal. Valeu, até Coutinho. mais. Toda sexta-feira tem um momento Fibonacci aqui nas despedidas do Coutinho. Já baixou o aplicativo da Webull? Então pronto, missão cumprida. Vem aí Alex Martins e a gente volta a falar de macro e de movimentações gerais da Bolsa Brasileira. Aliás, enquanto a gente se despede do momento Webull,